Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje vai ser sobre os processos de vaporização do útero. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a artemísia, que é uma planta-chave quando a gente fala de tratativas de processos do feminino, mas eu vou deixar aqui na descrição do canal uma lista de outras ervas e outras indicações, principalmente de desequilíbrios do feminino, que você pode estar optando por combinações de ervas. Então eu falo que na vaporização não tem uma regra de quantidade de ervas que você pode utilizar. Tem mulheres que gostam de utilizar 7 ervas, 3 ervas. Eu recomendo que, na verdade, a gente possa fazer algumas experiências, principalmente no início, com apenas uma erva, porque ela já tem a potencialidade dela em si para ser trabalhada. Às vezes a gente começa a misturar muitas energias e principalmente quando a gente ainda está iniciando, não sabe muito bem fazer essas combinações, a gente pode acabar dispersando essa potencialidade. Então a forma mais concentrada e mais assim certeira de fazer é utilizar uma única erva e aí ir se relacionando de você vai sentir as propriedades dessa erva, de como você vai sentir essa vaporização, como que ela vai fazer a reverberação dela, porque existe um processo que acontece durante a vaporização e existe uma reverberação posterior, quando ela vem com processos liberando em formato de sonhos ou em formatos de sensações, emoções, que você vai vivenciando mesmo ao longo dos dias. Então, às vezes, com 3 dias, você ainda está vivenciando esse processo de vaporização. Então, tem um efeito pontual, mas ela também tem uma reverberação que vai acontecendo. É importante a gente estar atenta a isso, para entender que, de repente, aquele sonho daquela noite ou da noite seguinte ainda está conectado com os processos que a gente desenvolveu ali durante o ritual de vaporização. Então, para começar a falar de vaporização, a primeira coisa que eu quero dizer é: você pode fazer em casa. Então, tendo o conhecimento mínimo de como você organiza esse processo ritualisticamente, quais as ervas utilizar e qual é o objetivo que você tem na utilização de determinadas ervas para poder fazer o processo de escolha, então você está apta a poder fazer isso em casa também. Às vezes com erva que, para quem tem, que você tem no quintal ou que você pode adquirir facilmente. Geralmente na lista que eu coloco para um mesmo distúrbio 2, 3, às vezes 4 opções de ervas. Então não quer dizer que você tem que usar todas ao mesmo tempo. Você pode ali fazer opção por uma ou outra, porque às vezes você tem mais facilidade de achar uma do que outra, então você pode ir fazendo essas escolhas também e ir direcionando os processos. A primeira coisa para fazer a vaporização, eu sempre indico que seja feita de forma ritualística. O que é fazer isso de forma ritualística? É você preparar o seu momento. Então, um momento que você não seja interrompida. Um momento em que você possa, de repente, colocar uma luz baixa ou uma vela. Para quem gosta, você pode acender um incenso. Inclusive, a gente já falou, eu sempre comento aqui sobre os 4 elementos que a gente utiliza em processos ritualísticos, que é o fogo, que pode ser representado pela vela, o ar, que pode ser representado pelo incenso, a água, um copinho com água, uma fonte para quem tem em casa também, pode ser colocado no ambiente, e o elemento terra, que pode ser representado por uma planta, por cristais. Então, sempre esses 4 elementos, quando a gente está falando de processos ritualísticos, você pode fazer um preparado do ambiente considerando esses elementais. Lembrando que a gente também está acionando a força desses elementos para que eles nos auxiliem nessa ritualística. O fogo com a sua potência de transformação, a água com a sua fluidificação para que ela possa trabalhar a questão das emocionalidades, o elemento ar que vai trazer todo esse movimento necessário para os processos de renovação e também o elemento terra, quando a gente fala de terra, aterramento, pé no chão, se conectar com o agora. Então, todos esses elementais, eles vão ter o seu papel durante o processo ritualístico. Então, preparar esse momento, cuidar de você, você pode fazer inclusive um banho de ervas antes do processo de vaporização, não é necessário, mas você pode fazer isso também. Tudo como uma preparação. E aí eu indico que você coloque uma meditação, ou que você coloque músicas, mantras, orações, do jeito que você preferir, para que você ritualize ali pelo menos durante uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos, que é o tempo da vaporização. Preparou o ambiente, você pode fazer suas orações iniciais, direcionar o seu pensamento, colocar suas intenções, porque tudo isso é muito importante, direcionar o que você quer que seja trabalhado, e aí então você vai fazer a fervura da água. Vai fazer a escolha da erva, vai ter um recipiente onde você vai colocar uma quantidade ali que seria 1 ou 2 punhados de erva, dependendo ali da erva que você vai trabalhar, e aí você vai ferver a água, deixar ela bem quente. Quando ela está borbulhando, você desliga e coloca então a água dentro desse recipiente com as ervas. Eu tenho um aqui para demonstrar que é
a gente chama de quartinha. Então, o tamanho dela aqui, acho que dá para ver, né? Eu não sei exatamente qual que é a numeração. Quartinhas tem de vários tamanhos, de vários também materiais. Eu gosto em especial dessa, que é de barro mesmo. E aí, eu gosto desse modelo porque ele tem a tampinha. Então, você coloca a erva aqui dentro, coloca a água até a boca e tampa. E ali você vai deixar, antes de começar a vaporização, a infusão por pelo menos uns 5 minutinhos. Esse material, ele segura bastante o calor, e aí você vai conseguir, então, também, como ele tem uma boca menor, porque às vezes tem recipientes que tem uma boca muito grande. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, que disperse o calor muito rapidamente. Segundo, que você acabe trabalhando com uma quantidade muito grande de vapor. E aí, se você tiver num dia de calor, ou para quem já tem problema com essa questão da vaporização, de vapor, de calor, às vezes não acaba não conseguindo fazer. Então, a boquinha menor desse tipo de vasinho fica melhor porque ele tem as asinhas, então você consegue segurar mesmo que aqui no corpo esteja muito quente. Aqui junto com ele eu tenho, a gente já fez um vídeo aqui no canal, e aí eu vou mostrar a minha pronta, porque na época eu não tinha, a minha guia da lua. Então eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a guia da lua, e aí fazendo uma sugestão de que, assim como a gente preenche a mandala lunar, a gente escolha miçangas. Aqui eu trabalhei com miçangas pequenas, depois eu ainda quero fazer uma nova com miçangas maiores, e aí vai virar um objeto de meditação, um objeto de poder, porque você vai, ao longo do seu ciclo, colocando todos os seus movimentos. Então tem um vídeo específico, eu vou deixar também aqui na descrição do canal, que fala sobre a construção da guia lunar. E aí é importante que você assista o vídeo caso você queira fazer. E aí, no caso da minha, eu utilizo para esses processos meditativos, quando eu vou fazer a minha vaporização. Então é um instrumento que me ajuda ali a concentrar, a fazer minhas orações. E aí tem toda essa força que foi colocada aqui durante a feitura. Fiquei meses fazendo essa guia, porque ela vai passando por todo o meu ciclo. Então, eu tenho aqui o vermelhinho das menstruações, as marcações das luas aqui nas miçangas brancas e assim por diante. Então, eu não vou detalhar muito, porque já tem um vídeo específico disso, e eu sempre deixo ela junto com a minha cumbuquinha de fazer a vaporização do útero, e aí sempre utilizo ela durante o processo ritualístico, como também um ponto de força e um ponto de memória. Então, existem várias possibilidades de você montar essa cumbuquinha que você vai utilizar para o processo de vaporização. E agora eu vou deixar aqui uma imagem refletindo um pouco como que vai ser esse movimento para que você consiga efetivamente fazer a vaporização. Então, depois que você fez todo esse preparado do ambiente, preparou toda a sua ritualística, colocou as músicas que você vai utilizar durante a vaporização, é importante então você preparar. Geralmente a gente coloca no próprio chão, você pode pôr uma manta, um edredom, uma esteira, aqueles tapetinhos de yoga, por exemplo. Então você coloca ali um ambiente em que você vai poder se ajoelhar em cima ou ficar de cócoras. Algumas mulheres, inclusive, que gostam de fazer o processo de vaporização e têm dificuldade, às vezes algum problema de articulação, de joelho, de ficar nessa postura, que eu não vou dizer que é uma postura fácil realmente, da gente ficar ali por 10, 15 minutos na mesma posição, porque você vai precisar ficar numa posição de cócoras, com as pernas abertas. Você vai ficar sem calcinha, pode usar um vestido ou uma saia longa, vai precisar usar uma mantinha, então pode ser um cobertorzinho em que você se enrole. Algumas fazem uma cabaninha mesmo de colocar a cabeça para dentro desse cobertor, ou então você pode só enrolar aqui do pescoço para baixo, ou mesmo da cintura para baixo. Então você vai colocar pelas costas, fazer aquela cabaninha, como se fosse realmente ali um preparado de uma sauna, para que o máximo possível você possa reter esse calor da vaporização dentro desse ambiente. E aí, então, você vai ficar nessa posição de cócoras, ou se você tiver um banquinho, como eu disse, algumas mulheres têm mais dificuldade de ficar nessa posição. Hoje no mercado existem esses banquinhos que você compra, são banquinhos baixos, geralmente feitos de madeira, com uma abertura no meio. E aí, então, você consegue fazer esse processo sentada, numa posição mais confortável. Uma outra postura que eu achei também, você pode disponibilizar travesseiros de um lado e de outro e também na frente, para que você possa meio que abaixar ali durante o processo, e aí não tem que ficar sustentando somente o peso nas pernas, você consegue abaixar um pouco. Algumas mulheres gostam de fazer também apoiadas na cama ou no sofá, dependendo do ambiente que você está fazendo, porque aí também não depende só da força das pernas. Então é importante você achar uma posição confortável, posicionar essa sua cumbuquinha com a erva e com o vapor com muito cuidado para você não derramar, para você não se queimar. Então você posiciona no centro ali das suas pernas,
na região da vagina e você vai abaixando até que você sente a proximidade do vapor. Não é um banho de assento, então o objetivo não é você encostar nessa água. O banho de assento ele é diferente, ele tem ervas específicas e ele efetivamente vai trabalhar com você junto com a água, você assentando nessa água. Não é o caso da vaporização. O objetivo é só sentir o calor desse vapor e durante a vaporização você pode fazer exercícios meio como se você estivesse puxando ali com o seu canal vaginal esse vapor para cima. Então você vai fazer um movimento quase como de uma sucção para auxiliar. Não precisa fazer isso de forma exagerada. Então, do jeito que você conseguir auxiliar essa subida desse vapor. Então, ele vai ajudar com diversas tratativas, harmonização da energia feminina, episódios de cólica. Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição diversos tipos de situações que você pode utilizar e quais são as ervas mais recomendadas, quais que você pode misturar ali também e fazer um preparado para poder entrar em conexão com o seu corpo dentro desse movimento. Então, como eu falei, o processo é mais ou menos de 15 a 20 minutos, mais ou menos até essa água esfriar. E aí, durante esse momento, é importante que você não esteja assistindo televisão ou no celular, é importante que realmente você esteja concentrada, conectada com o teu corpo, com os teus movimentos, sentindo se tem algum ponto que você sente ali alguma dor ou alguma reverberação específica. Geralmente a vaporização ela traz um grande relaxamento, uma grande conexão com o seu corpo e com esses seus processos. Então, se você está com uma cólica, observa se fazendo a vaporização com aquela erva indicada, se isso reverbera positivamente, se aquele aquecimento auxilia no processo para que diminua essa contração, para que diminua essa dor. Ou mesmo para quem está com dificuldade de menstruar, também a própria Artemisia, que a gente já falou no vídeo anterior, você também pode utilizar para vaporização, para que ela vá auxiliando esse processo de soltura desse sangue, que vai também trabalhar movimentos de soltura psíquica e também de emocionalidade durante esse movimento. Então, é importante fazer todo esse processo, fazer sempre de forma ritualística, conhecer quais são as ervas e as intenções que você quer utilizar durante aquele movimento, resguardar, para que você trabalhe os elementais de uma ritualística, para que você não seja interrompido e que seja realmente um movimento de cuidado de si. Algumas indicações dizem para não fazer no período de menstruação. A única contraindicação que eu deixaria aqui seria para mulheres grávidas. Então, a qualquer momento da gravidez, a menos que você esteja sendo acompanhada de uma doula, de alguém que entende do processo e vai te indicar a erva específica e o modo de fazer específico, eu não indico para mulheres grávidas. Todas as outras situações, inclusive menstruada, é porque menstruada, dependendo do momento que você tiver, se você tiver com um grande sangramento, vai acontecer, às vezes, de ser um pouco desconfortável, porque pode sujar o ambiente, e aí você pode ter um pouco de dificuldade nesse sentido. Então, algumas mulheres preferem não fazer isso durante o período de menstruação, até porque a gente está falando de uma subida de vapor e a menstruação está falando de uma descida de conteúdo. Então, talvez a gente tenha aí um descompasso nesse sentido do que a gente está trabalhando naquele movimento. Mas se for para um episódio que mesmo que você está começando a menstruação e que você esteja com dores, ou mesmo cólicas, seio inchado, qualquer situação que seja mais desconfortável, você pode, nesse início, fazer a utilização e sentir também um pouco como que é para você. Eu sempre digo que a relação com as ervas é uma construção. Por mais que eu coloque um direcionamento de ervas específicas para determinadas situações, é muito importante você se auto-observar, entender como o seu corpo recepcionou aquela energia, como que você trabalhou, realmente te relaxou, diminuiu a sua dor, despertou sonhos, porque cada erva, por isso que eu falo a importância de você trabalhar uma única erva e se auto-observar no processo, porque você também vai criar uma relação com essas ervas. E aí você vai começar a entender qual funciona para uma coisa, qual funciona para outra, qual que para o teu corpo reverbera de uma forma mais positiva, e aí você vai fazendo as suas escolhas um pouco mais direcionadas nessa relação com a erva. Então, entendendo também que a erva é um elemental, ela tem a sua força, a sua potência, e ela também exige da gente uma relação com ela durante todo esse movimento. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês possam fazer essa experiência. Quem já fez, eu já tive outros grupos de mulheres, fizemos isso de forma coletiva, já fiz processos de atendimento individualizado para auxiliar durante essa ritualística, até porque eu gosto de trabalhar com meditações guiadas nesse tipo de processo. Então, dá para fazer também isso dessa forma terapêutica, mas nada impede que você possa fazer algumas experiências e vivenciar esse processo dentro da sua casa com as ervas que você tiver disponível e vá fazendo as suas experiências e contando pra gente como foi,
como reverberou, qual erva você utilizou, qual que você mais gostou, e a gente vai fazendo essa troca de informações que sempre enriquece a experiência de outras mulheres que chegam nesse vídeo, às vezes muito inseguras de como fazer, ou de qual erva utilizar, ou por onde começar. Então, sempre o que eu falo aqui, junto com as experiências de vocês, reverbera de forma muito positiva. Então, eu sou Silmara Gonzaga, esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje, e eu encontro vocês no próximo vídeo.